E aí eu me uno a esses visionários aqui que também colaboram com isso. E chega um momento que a gente está lá, cheio de ideia, cheio de iniciativa, certo? Já cheio de projeto. E precisava de duas coisas, né? Dinheiro, processo, organização financeira e investidores. E quando a gente olha para aqui, assim, nossa, isso não é nem a minha habilidade, nem a do Bretos, nem a do Vitor, nem a do Lucas. E agora, como é que nós vamos fazer? Aquele momento começa outra jornada muito parecida. A gente começa a aproximação numa consultoria. Engraçado isso. Muitas vezes, os relacionamentos de sociedade, eles começam muito bem quando começam numa relação de prestação de serviço. Um casamento não começa no namoro. Talvez uma boa sociedade comece numa relação de prestação de serviço. Com Vitor e Lucas foi assim. E aí começa depois, com o Bretos também foi assim, começou como meu estagiário, foi funcionário, depois para se tornar sócio. Tem razão. Começamos aqui como parceiros, como clientes fornecedores, nos tornamos sócios. Aí, num dado momento, a gente começa lá uma consultoria financeira, certo? Com uma empresa assim, olhamos, será que nós damos conta de pagar? Eu acho que damos, junta aqui, junta as moedas, vamos fazer, contratamos, fomos. Quando a gente viu que os caras estavam fazendo a organização, nós assim, cara, nós precisamos desses caras na Alex. Nós precisamos desses caras na Alex. Aliás, é engraçado, né? Talvez você pense que sociedade tem que ser um negócio que você constrói com seu amigo de infância, que é uma pessoa que você conhece. Tem gente que para casar namora 10 anos, né? Na minha vida, esses relacionamentos prévios de longa duração nunca deram certo. Eu conheci a Cidinha, minha esposa maravilhosa, um beijo para ela, mulher da minha vida, a mulher mais linda do mundo. Mãe dos 4 meninos mais lindos desse planeta, entendeu? Cada um que defenda a sua. Eita glória! Nós namoramos 3 meses, casamos, e sou assim, todo dia eu agradeço a Deus pela esposa que Ele me deu. Nós conhecemos, trabalhamos, sei lá, pouquíssimos meses ali. 2, 3 meses. 2, 3 meses, vamos ser sócios. E aí, nessa nova jornada, acontece a mesma coisa. Precisamos organizar, precisamos planejar. Aí, nesse momento, surgem Felipe Rodrigues, Gustavo Matielli, que começam ali nessa relação de prestação de serviço e vem para dentro como sócio da Alex. Então, se junta a nós aqui, Felipe e Gustavo. Para cá. E basicamente, como o Renan teve ciência no início ali, agora a gente entendeu que para onde a gente chegou, a gente precisa de outras pessoas para poder evoluir. Ali, essa construção, né? Bem-vindo, Felipe, bem-vindo, Gustavo. Bem-vindos. E aí esse time agora ficou robusto, né? A gente vai falar mais para frente, num próximo episódio aqui, sobre construção, né, de time, de pessoas. Mas o primeiro time que você tem que realmente preocupar é realmente com o time dos sócios, as cabeças pensantes. E eu aprendi uma coisa na minha vida. Durante a época que os meus negócios mais patinaram, é quando eu queria ser dono de tudo. E eu aprendi que é muito melhor ter um percentual de algo grande do que 100% de negócio pequeno, né? Exato. E aí, nessa dor, a gente conhece Felipe e Gustavo ali naquela consultoria, apresenta Alex e a coisa deu match, assim, avançou, né, Felipe? Antes deles falarem aqui, ó, Felipe e Gustavo são especialistas em investimentos financeiros, trouxeram sua expertise para a Hunter Investimentos, para fortalecer a Alex, né? Então aqui nós vamos falar um pouco dessa parceria e como que isso, de fato, trouxe benefícios para dentro da Alex. É isso aí. Bom, vocês viram aqui nesse podcast aqui, sonhos, projetos, realizações. A gente chegou para fazer a parte chata, cuidar do dinheiro. Tornar esses projetos viáveis economicamente e financeiro, tanto para os investimentos quanto para uma vida longa da Alex. Né? Quando a gente pensa numa empresa, a gente, claro, quer custo, a gente quer fazer o mais barato, mas se você tem uma empresa que não tem um preço, que ela não entrega, ou seja, é free, você tem um problema da perpetuidade. Se aqui é um projeto que a gente está pensando em longo prazo, a gente quer se tornar acessível, de qualidade, em performance, ter um processo de melhoria contínua e para isso você tem que ter uma gestão financeira eficiente. É tornar esse produto, esse projeto, ele adequado para o cliente, mas também ele ser viável para que a empresa continue tendo vida longa, continue tendo caixa para conseguir fazer novos investimentos. Então, quando o Renan trouxe essa visão para a Alex, a gente começou a trabalhar, a gente começou a fazer essa parceria, a gente começou a implementar algumas metodologias, você tem uma dor crítica ali, que é essa gestão financeira. E essa é a nossa expertise.
Então a gente não tem ali as habilidades da construção ou da arquitetura, né, do neuromarketing, mas a gente complementa com aquilo que é a parte ali que cuida dessa gestão financeira, manter os projetos viáveis. E para isso, né, claro, eu tenho um pouco dessa visão, e a gente trouxe também quem? O Gustavo, que é o gênio dos números, o pai do Excel. O garoto prodígio. O camarada ali que resolve todas as contas ali, faz as contas fecharem, né, ajustar e entender essa necessidade. O cara que chama reuniões da madrugada. Tem um desafio numa viabilidade aqui. Reunião agora. Cara, mas já está na hora de dormir. Não tem problema. Nós temos que ver esses números. Dormir né? para depois. Eu acho que toda vez que o pessoal aqui me apresenta, eu tenho que voltar a baixar minha bola um pouco aqui, porque eles são muito cordiais nos elogios. Mas eu acho que é essa complementariedade de habilidades, né? E o Felipe colocou isso muito bem. A gente veio para complementar naquilo que a gente percebia as lacunas, como é a história da Alex. Ela surgiu de preenchimento de lacunas, né? E o Jair pontuou muito bem no momento da apresentação também, né? Os recursos são escassos e a gente precisa alocar recursos de forma eficiente. Então, como que a gente vai fazer isso? Não só para o empreendimento, não só para o sócio, mas como que isso chega até o cliente final e quem vai ser parceiro no meio do caminho, quem são os investidores, quais são os bancos que vão estar parceiros junto com a gente nesse processo. Então, é um ganha-ganha para que o empreendimento aconteça e as participações seja de algo grande, não 100% de algo pequeno. E como é que essa nossa especialidade ajuda para o time, né? O que é nosso business, ou seja, o que é a essência nossa, minha e do Gustavo? É a avaliação de empresas. Então a gente atua no mercado financeiro há muito tempo, avaliando grandes empresas, grandes negócios, a sua viabilidade, o seu retorno, o seu resultado. Ou seja, essa empresa é saudável para a gente investir nela ou não? Isso significa que ela tem um processo eficiente, que ela tem um bom gerenciamento de custo. Porque uma obra, o custo tende ao infinito. Só que ela tem que ser viável. Ela tem que caber dentro do bolso. Né? O investidor ele tem que pagar, aquela pessoa que está comprando aquela aquisição, ele está pagando aquilo que ele realmente quer. Então você tem que ter uma gestão financeira eficiente. E esse é o nosso negócio, isso a gente entende. E também para a Alex, vocês têm um outro lado, que é aquela pessoa que às vezes não quer comprar a casa para morar nela, mas ele quer investir. Ele quer comprar uma participação daquela casa. Ele tem um negócio. E a gente entra, que é a nossa especialidade, nessa gestão com o investidor, gestão das finanças, é para garantir que aquilo que o investidor, na hora que ele coloca o seu dinheiro para o seu projeto, e ele vai ter aquela rentabilidade seja entregue. Aquilo que ele está sonhando, que ele está projetando, que ele está investindo, isso vai acontecer. E para isso a gente cuida de toda a cadeia do processo. Desde a execução da obra, o pessoal traz o projeto, traz a viabilidade, traz o custo, traz o orçamento. A gente acompanhar e controlar isso e garantir que aquela rentabilidade vai ser executada. Tanto para o investidor quanto o proprietário, né? Ele garantir, opa, que bom. Né? O preço foi acordado, as condições foram entregues, recebi aquilo que eu comprei, estou satisfeito com isso. Pessoal, para mim a Alex, ela engloba os dois mundos hoje que são mais... um dos mundos que é muito desafiador e também o extremamente conservador. Né? Então, se a gente fosse falar de análise de risco, a gente estaria falando de um investidor conservador, cabe na Alex, mas também, qual que é o outro investidor? É o arrojado. O arrojado, isso, obrigado. Então, o investidor arrojado e o investidor conservador. Como que é isso, né? Porque a gente tem a inovação, a disrupção, nós temos o ecossistema sendo desenvolvido, nós temos toda a tecnologia embarcada, que é voltada mais para o investidor arrojado. E também nós temos a parte imobiliária, de real estate, que é para o investidor conservador. Como é que é isso? Faz sentido essa análise? Faz muito sentido, porque a gente consegue, dentro da Alex, né, entregar ali para aquele proprietário a aquisição e ele ter um preço, ele saber que o orçamento vai ser executado, que ele vai receber aquele produto. Porque a empresa precisa ter uma gestão financeira. E, infelizmente, a gente vê muitos casos, projetos gigantes, faraônicos, que às vezes a obra não é entregue. Isso é um problema. Né? Então, a gente garantir esse processo para que ele vai adquirir e comprar, maravilha. E também aquele investidor que fala assim, olha, eu quero diversificar meus investimentos, eu quero entrar no processo de construção, mas eu quero entrar com uma empresa séria, que é transparente, que tem uma boa eficiência, uma boa gestão financeira e que tem um controle dos seus custos. Né? Então, ele sim, também cabe a isso. E uma das coisas... Quer falar, Gustavo? Eu só ia complementar que
o investidor de real estate, como você falou, ele tem esse perfil conservador porque geralmente ele não é um aventureiro. É um cara que já tem experiência, é um cara que já participou de várias empresas diferentes. Muitas vezes ele já montou um próprio negócio e ele não está colocando o capital dele ali para se aventurar e achar uma rentabilidade ali X que ele pode receber. Ele quer pisar e sentir o chão firme. Ele precisa ter essa segurança. E para esse tipo de investidor, ele não olha a rentabilidade do projeto. Ele olha primeiro assim, quais são os riscos, eles estão sendo olhados, observados, e quais são os mitigantes. Isso é o mais importante. Na hora que ele entende que isso está numa base sólida, que ele entende assim, eu vi essa empresa, eles sabem os riscos que eles estão lidando, eles sabem apresentar esses riscos, quais riscos eu, investidor, vou correr, e quais são os mitigantes, então tá bom. Qual que é o retorno desse investimento? É o segundo passo, a rentabilidade não é o primeiro. Então a gente precisa entrar com esses estudos de viabilidade, o estudo do terreno, matriz, o entorno, a viabilidade do entorno daquele empreendimento, como a Renan colocou. A Alexia, ela é voltada para localização, localização e localização, sempre. Então a gente precisa garantir que não só o terreno está sendo incorporado numa área interessante, como a forma de incorporação está sendo interessante para não deixar dinheiro na mesa, para a gente fazer a viabilidade, entender como que esse projeto tem que ser incorporado, qual vai ser a metodologia de construção dele. Afinal de contas, a Alexi, ela vem preenchendo gaps e ela precisa preencher qualquer tipo de metodologia que a gente achar interessante para aquela localização. Então, às vezes um lugar vai funcionar de uma determinada forma, vai ser de alvenaria, a outra vai ser de steel frame, e tudo isso a gente vai se adaptar. A gente precisa entender, o investidor está pisando e está sentindo o chão firme? Tá. E eu acho que essa experiência de mercado que a gente tem, eu sou engenheiro, mas venho trabalhando com equity research há mais tempo, como avaliação de empresa. A gente migrou para a área de consultoria há uns 2 anos, eu e o Felipe juntos, para criar esse braço, e foi quando a gente conheceu o Renan. Essa experiência toda, ela traz para a gente assim, cara, eu sei o que o investidor precisa ver, eu sei o que ele busca. Nós somos investidores, a gente estava na ponta contrária. Então, eu sei que número que esse cara precisa ver e eu sei até que ponto ele vai aceitar esse risco ou não. Então, acho que quando a gente consegue levar uma apresentação de um resultado, de um controle de riscos, e o cara olha e fala assim, esses caras, eles sabem o que eles estão fazendo, eles sabem onde eles estão pisando, isso dá muito mais credibilidade, mais segurança, dá segurança para a obra, como o Felipe colocou, né? Essa obra precisa acontecer do jeito que ela foi planejada. Os custos tendem ao infinito e a gente fala assim, não, volta aqui. Não vai tender ao infinito, não. Esse é o projeto, essa é a viabilidade, esse é o estudo, vamos fazer acontecer. E aí, nada melhor do que alguém como o Renan, uma pessoa da área, alguém que está ali no dia a dia para conseguir fazer a execução desse processo. É legal, você percebe como que essa composição aqui caminha para o equilíbrio, né? Você vem dos extremos da loucura, certo? Para caminho para serenidade. Serenidade. E esse equilíbrio é que faz o negócio ser virtuoso, Jair. É isso mesmo. Esse equilíbrio, essa conjugação, você sabe qual que foi um dos maiores desafios para mim, como empreendedor? Aprender a ser sócio. Porque a minha primeira jornada empreendedora, né, na qual eu mais quebrei cabeça, e quando eu quebrei de verdade, foi na época que eu era o governante supremo, certo? Eu era o imperador, certo? Tudo que eu falava era lei. Ninguém era inquestionável. E foi a jornada mais terrível da minha vida empreendedora. E eu achava que esse negócio de sociedade era um porre. Sabe por quê? Porque se eu falar com alguma coisa, o outro pode não concordar, e ele está errado. E ele está errado, porque eu estou certo, né? E aí, quando eu só consegui evoluir quando eu aprendi a ser sócio. Porque tem hora que eu estou tão cheio de razão, tão cheio de certeza, e aí eu estou falando, aí vem o Felipe e faz um questionamento. Eu falo assim, mas peraí, como é que eu vou responder esse negócio que esse cara fez aqui? E o Felipe, nas suas perguntas... Como que ele vai me responder? Eu sempre falo com ele, irmão, você e as suas ponderações de sabedoria, sabe? Mas olha só, você está falando dessa sinergia, né? Agora vamos olhar, e o que o Gustavo colocou muito bem, né? Como o Renan conseguiu montar uma equipe especializado e olhando cada um ao seu lado. Então você tem um time que olha, entende o que você tem de arquitetura no mercado,
né? Não o setor, mas você tem sócios que compraram a ideia, que estão vendo, que entende o que o público quer, né? E consegue transformar isso. Você tem um outro time que entende o que o investidor está buscando, que é o que a gente lida o tempo todo. Então a gente consegue moldar a empresa para atender essas expectativas e ela ser viável. Agora, o que me chamou a atenção e o que me faz agregar para o time é uma outra característica que a Alex tem, é um propósito. Né? Então, assim, cada um aqui entrou com suas especialidades. Eu sei que recebeu inúmeras outras ofertas, outras oportunidades. E por que topou esse projeto? Porque a gente enxergou na Alex um propósito. Ela tem um objetivo. Não é só uma empresa para gerar dinheiro. Não é só uma empresa para ser mais uma empresa do setor imobiliário. E nem ser uma empresa apenas com a inovação tecnológica dentro de um setor, às vezes, muito tradicional, mas é mais do que isso. É uma empresa que tem valores, que tem princípios, que nas reuniões, nas pautas, na discussão, peraí, o que nós estamos fazendo é certo? Ah, mas o que? Não, na dúvida a gente não faz. Se a gente está na dúvida se é certo, a gente não faz. Isso aqui vai ser bom para o cliente? Vai ser bom para o investidor? Vai ser bom para a empresa? É saudável? Pô, legal, vamos para frente. Opa, não, isso aqui está na dúvida. Opa, então vou colocar o pé no freio. Esse é um dos motivos, uma das coisas que me atraiu nesse projeto Lex, e eu vejo isso na ponta para o cliente. Essa preocupação com o cliente. Essa atenção ali de estamos entregando valores. Sabe, estamos entregando muito mais do que uma casa. A gente está realizando um sonho. Né? E infelizmente, a gente lidando com muito investidor, a gente já viu muito sonho se tornar um pesadelo. E a gente vê essa preocupação aqui dentro. Né? Essa casa está sendo realmente do jeito que ele está querendo. Ele vai sonhar com essa parede, com esse equipamento. Ele dá a oportunidade dele escolher. Mas muitas vezes a empresa não quer fazer isso porque não é adequado financeiramente, não vai caber no preço, vai onerar o custo, vai dar trabalho. Eu falei assim, não, então a Alex vai resolver esses problemas para tornar viável o sonho dele. Felipe, é legal você falar sobre isso também, porque a gente chega em um dos propósitos principais citados lá no início, que é, de fato, ser uma empresa inteligente de forma 360, né? E como o Felipe e o Gustavo citaram mais cedo, o trabalho deles começa lá no início, no estudo de viabilidade. A escolha não é feita em vão. A gente quer escolher de fato o melhor lugar para aquele futuro morador. Então, o trabalho de inteligência ele é envolvido, ele é iniciado logo antes disso ser ainda concebido, né? Para que o trabalho chegue aí de forma metódica para quem vai criar de forma disruptiva. Então, a união realmente ali de muita metodologia, de muita seriedade, com depois a parte louca, como o Renan citou, e eu acho que é a união assim, de muita sinestesia aí que o time tem atingido. Muito legal. Eu queria pedir a vocês aqui, né, que colocasse o futuro desse lugar que nós estamos indo, né? Nós estamos falando de trazer o futuro para agora, né? Lex, the future is here, não é isso? Então, se o futuro é agora, eu queria uma fala de cada um de vocês trazendo esse futuro para agora. O que vocês entendem que nós vamos, qual que é o caminho da Alex, onde que nós vamos chegar com a Alex, qual que é o grande sonho aí, a grande expectativa de trazer esse futuro para agora. Bom, só essa pergunta vai dar outro episódio já, né? Só essa pergunta. Resume aí, vai. Existe um jargão que fala assim, o céu é o limite, né? Na Alex, a gente acredita que o céu não é o limite. Depois dele tem um espaço, tem um universo. Então, um negócio que nasce para realmente transformar a experiência do cliente e para poder facilitar o seu jeito de morar, a única certeza que a gente tem é que ele nunca vai parar. Se o cliente é o centro, hoje a Alex entrega um condomínio com um conceito. Amanhã ela entrega só o conceito, ela vai entregar o serviço, a excelência, a experiência, a jornada. A gente vai falar um pouco aqui, com certeza, dos próximos passos. Mas a única coisa que eu tenho certeza aí é que a gente ainda não tem dimensão do que está por vir. O que a Alex, talvez assim, quando eu aprendi algumas coisas, em alguns cursos que eu fiz, assim, que uma empresa tem que saber, né? Tem que traçar o planejamento de 10 anos. Cara, a gente tem hoje uma direção e uma clareza onde é que a gente está indo. A gente tem um propósito. Como o Felipe citou, a gente tem valores e princípios que norteiam a esse propósito, que não permite que a gente pire o cabeção aqui e suma com o dinheiro dos caras. Um nível de governança. Talvez um dos pilares mais fortes que o Felipe e o Gustavo estão implantando na organização é governança.
O dinheiro não é meu, o dinheiro não é do Vitor, não é do Lucas, não é do Felipe, não é do Gustavo. O dinheiro é da empresa e para entregar aquilo que ela se comprometeu com as pessoas. Nós, como sócios, somos remunerados como executivos, enquanto trabalhar. Se eu cismar de tirar umas férias prolongadas, é isso? Manda cortar meu ordenado, entendeu? Tem disso não. Aqui ninguém mama deitado, não, entendeu? Tem que trabalhar duro, não tem hora. Não tem hora. Hoje a enquete do grupo foi: a reunião vai ser na noite ou na madrugada? Decide, né? Enquete lá, ou você escolhe, ou depois das 10, ou antes das 5. Entendeu? Isso aí. Então, assim, cara, isso é a jornada de um imparável. A jornada de um povo que pensa da mesma forma, fala da mesma forma, tem valores e princípios alinhados no mesmo sentido, ele se torna um povo imparável nessa jornada. Nós estamos começando, a clareza que eu tenho é que nós estamos começando uma jornada que não vai impactar só um empreendimento Lex, ou uma casa Lex e um cliente Lex, mas ele vai impactar o mercado. Porque o que vai acontecer, e que eu vou ficar muito feliz, é daqui a pouco você ver as cópias. Porque isso vai ser maravilhoso para o mercado, cara. Um dia alguém chegou para mim e falou assim: nossa, o que vocês estão produzindo é muito legal, tinha que patentear isso. Eu falei: para quê? Porque é muito inovador e disruptivo. Vocês vão ganhar muito dinheiro se esse negócio for só de vocês. Eu falei: cara, eu não preciso de tanto dinheiro assim para viver, vai ser legal, eu vou construir uma empresa grande, não tem dúvida disso. Que vai ultrapassar não só as barreiras do Estado, como já ultrapassou as barreiras de Minas Gerais. Ela já nasce numa operação em 3 estados, indo para 4 estados, mas vai ultrapassar certamente as fronteiras do país. Mas o maior legado que a Lex vai perpetuar é a subida de sarrafo que ela vai fazer da experiência, da jornada do cliente, da conexão com a tecnologia. E vai ser maravilhoso ver isso ser implantado. Eu nem vou falar copiado, talvez seja pejorativo, mas ser replicado em outras empresas, outras organizações, ou daqui a pouco ser multiplicado por um cara que não vai querer concorrer, vai querer ser parceiro e vai se juntar a nós vamos levar a Lex para cidades que a gente nem tem noção. Eu amo viajar e conhecer cidades, tenho certeza que nós vamos conhecer cidades que a gente nem imaginava que estaria e vai estar lá empreendendo. Então, talvez o nosso principal objetivo enquanto empresa seja realmente multiplicar aquilo que nós estamos acreditando e levando mesmo de valor para o cara que está na ponta, que vai morar numa casa. Às vezes eu vejo alguns projetos e falo assim: cara, o cara que concebeu esse produto, eu acho que ele não mora em lugar nenhum. Porque isso não tem lógica o que ele fez aqui, né? E o principal do Alex é facilitar o seu jeito de viver. E isso é muito legal que o Renan falou, porque a gente está alinhado, sim, com essa visão que a Alex pode ganhar o mundo inteiro aí e talvez até transcender. Mas como nós temos mentes cartesianas aqui também, a gente tem uma visão palpável, né? Que é conseguir fazer com que a Alex primeiro tenha esse domínio nacional e depois expansão, né, continental. E é isso. Perfeito. Mas eu entendo muito que, assim, pelo menos o meu objetivo profissional, o que eu enxergo hoje, como já citado, aqui somos pessoas com diferentes objetivos rumo a um único propósito. Eu acho que tem uma diferença aí entre objetivo e propósito. Então, a gente são mentes diferentes, brilhantes, com diferentes objetivos rumo a esse único propósito. E eu entendo muito que o futuro da Alex é um mercado antes e depois da Alex. A ideia nossa é realmente, essa é a ideia de disrupção do mercado. Eu acredito que a gente vai realmente ver isso, como o Renan falou, né, essa replicação vai ser natural, a gente tem inclusive um plano de expansão muito eficiente para que isso aconteça e que a gente tenha condição de atender a nível já nacional e, né, sul-americano, para que isso seja expandido. Então, eu creio muito nisso. Acho que se resume ao mercado antes e depois da Alex. E a visão é igual um farol. Primeiro a gente chega onde está iluminando e depois, quando a gente vai progredindo, a gente consegue ver mais adiante. Eu resumiria um pouco sintetizando um pouco aí essa frase, né? O que a gente vem. Para mim, enquanto tiver problemas imobiliários, a Alex está trabalhando para viabilizar soluções. Na forma tanto técnica, na forma financeira, na forma de entregar solução. Então, quando estiver tendo problema, a gente está trabalhando. Sintetiza um pouco o nosso foco, né?
E aí, Renan, conta um pouquinho pra gente aí, que você é o visionário, quais soluções são essas aí? Quem tá olhando para esse podcast hoje, Lex, o que pode esperar daqui para frente? Na verdade, irmão, como tudo na Lex é uma jornada, o cliente Lex também tem uma jornada de clientes. Você tem o cliente Lex, que é o cara que vai comprar uma casa para morar. E ele vai ter um ativo Lex e vai morar naquela casa, talvez por toda uma vida. Você tem um segundo cliente Lex, que é o investidor, que vai ter um ativo de renda. Na visão do investidor, o futuro, a gente está falando aqui do futuro da Lex, ele vai ter cotas desse imóvel, que também vai ser um ativo de renda, ou um ativo de revenda, para ele poder fazer um investimento e realizar aquilo no médio prazo, ou rentabilizar aquilo como o que o Felipe gosta de falar das ações vaca leiteiras, né? Na Lex vai ter também aí a sua cota vaca leiteira. Você tem um cliente Lex, que vai ser o cliente, na Lex a gente não trata de aluguel, mas de assinatura. O jeito que vai assinar aquele imóvel, vai ter uma experiência diferenciada de utilização Lex, e que ele vai poder portar a assinatura dele para os diversos empreendimentos Lex, que já estão acontecendo, né? Nós já estamos aí em 3 estados, vai ser aí, esse ano já tem uma jornada de lançamento, ano que vem outras jornadas, isso vai se intensificando, até que a gente se alastre pelo Brasil. Então, você tem um cliente que assina uma Lex e que tem uma experiência Lex, onde é que ele está. Ou até o indivíduo que comprou a Lex, mas ele coloca aquela Lex que ele comprou ali no serviço de assinatura e vai usufruir de uma outra Lex em outro lugar, com os créditos que ele tem ali. E você tem um outro cliente que a gente já vislumbra, que vai ser a evolução natural do nosso modelo de negócio. Né? Todo modelo de negócio disruptivo que vai chegando nos mercados, ele tem uma tendência de isolar os mercados locais. A gente está em Belo Horizonte, quando um Araújo chega num bairro novo, as farmácias do bairro falam assim, deu ruim. Agora está decretado aqui o nosso fim. Quando um supermercado BH chega numa cidade nova, aquele comerciante local fala assim, meu Deus, o que está acontecendo? Só que na Lex isso vai ser diferente, porque quando o sujeito lá de Sorocaba descobriu que tem um Alex lá em Campinas e olhou, nossa, será que esse povo vai chegar aqui, o incorporador, o consultor de lá, e vai bagunçar o meu mercado? Não precisa ser assim. Na Alex ele pode ser um parceiro. Nós podemos ir para a cidade dele juntos, e nós vamos empreender juntos, e nós vamos elevar aquele mercado local juntos. Porque eu não te contei que, se teve uma coisa que eu aprendi nessa jornada, foi aprender a ser sócio. E a Lex também está aprendendo a ser sócio. Já existem empreendimentos na Lex em cocriação com empreendedores locais. A gente está indo para o sul da Bahia, sim, junto com um loteador local. Para Campinas, a gente está indo junto com um incorporador local. Então, eu não preciso ir para novos mercados sendo predador naquele mercado, mas sendo um parceiro que, junto com os players daquele mercado, faz aquele mercado evoluir. Ou seja, você está me dizendo que a Lex pode se tornar, e já está se tornando, uma bandeira e também um software, um serviço de assinatura também. Ela é uma solução completa. Ela facilita o jeito de morar. Ela facilita o jeito de viver. A maneira que vai fazer isso pode ser empreendendo diretamente, pode ser a partir de empreendimentos nossos, pode ser a partir de cocriações com empreendedores locais. O nosso propósito de existir é facilitar o seu jeito de viver. E nós vamos viabilizar isso da maneira que for necessária, que estiver alinhada com a nossa base de valores e princípios, que estiver pautada pela nossa governança, nós vamos facilitar. Nós não vamos medir esforços para facilitar o jeito das pessoas viverem. Ou seja, a visão de ecossistema cabe nisso tudo, né? Porque qual que é a diferença, né? Quando eu falo muito de ecossistema, a gente conversa muito sobre ecossistemas. Quando a gente tem empresas que estão em crescimento natural, ela cresce de forma de pirâmide, né? Você tem o dono, é o que você falou, e os sócios ali, e aí depois você tem o corpo diretor, depois você tem o corpo ali de coordenadores, supervisores, e depois a base de cliente, de colaboradores ali nessa pirâmide.
Quando a gente fala em ecossistema, você colocando o cliente no centro, você vai conectar produtos e serviços e não importa a maneira como que isso vai se dar, né? Se é através de uma empresa própria, se é através de um parceiro de negócio, se é através dessa cocriação em 360. Então, assim, o ecossistema ele engloba não só a parte do cliente final, mas também a parte do mercado imobiliário como um todo. Não é isso? Exatamente. Não é isso, Gustavo? É isso aí, Renan. Eu queria só enfatizar essa parte que você colocou, que eu acho assim fantástico, que é o sentido de entrar um Araújo e tomar mercado, né? Tirar ali concorrência e etc. A gente, como investidores, a gente fala, cara, isso é muito ruim. A gente não quer isso nunca. A gente quer concorrência, a gente quer preço baixo e etc. Quando você fala de um empreendedor, para ele isso é ótimo. É um monopólio ali, ele vai tomar conta do mercado e pronto, acabou. Mas quando você pensa no contexto ali daquele bairro, daquela região, pode muitas vezes piorar os acessos. Então, quando a gente fala que um construtor local, às vezes um cara que ele é empreendedor, ele é excelente na obra, é o cara que assim faz acontecer, é um cara que tem uma logística assim excelente de obra, mas que todo o processo de incorporação, gestão por trás, a parte financeira, captação de recurso é algo que ele não domina, você fala assim, cara, eu tô aumentando o mercado nessa região. Eu não estou entrando como um concorrente, mas eu estou entrando como um parceiro e esse cara, esse construtor, ele pode crescer. Ele pode deixar de ser aquele construtor pequenininho ali daquele bairro local e falar, cara, isso é muito bom, vamos comigo para outro empreendimento. E aí a gente junta um cara local para trabalhar com a gente lá no sul. A gente pega essa base toda de clientes, que não se limita só ao cliente final, o cara que vai comprar a casa, mas você pode ter uma construtora local sendo parceira sua e você fala, cara, entra uma incorporadora aqui e ao invés dela tomar mercado, ela aumenta o mercado. É esse o objetivo. A gente vê raros casos disso acontecendo e quando isso acontece é fantástico. Todo mundo se beneficia, os dois empreendedores se beneficiam e o mercado, a população se beneficia também. Então é nesse contexto que eu acho que a Lex, o propósito Lex, ele faz muito sentido e a parte de governança, como o Renan colocou, ela precisa estar muito bem alinhada para que na hora que esse cara que é da construtora, ele chegue e bate um papo com a gente, tá aqui na mesma sala, tá todo mundo no mesmo nível, você fala assim, cara, a gente vai fazer isso juntos. O cara se sente confortável por isso, é a hora da gente falar assim, cara, vamos fazer o que a gente é bom, vamos fazer aqui a parte do visual, vamos encantar esse empreendimento que ele vai construir, vamos fazer a governança, vamos deixar isso aqui o mais redondo possível para os investidores e vamos colocar a marca Lex junto com esse cara. Essa é a hora que a maré sobe para todo mundo. E aí entra a empresa com propósito, né? Onde a gente ajuda aquele empreendedor local que às vezes não vai conseguir gerir, captar recursos, entregar ali um processo com excelência, que às vezes não vai conseguir ter um vislumbre de arquitetura, né, para entregar e entender essa necessidade. Então, o que a Lex pode entregar para esse empreendedor ali? Não só um acompanhamento, um apoio, uma gestão, mas não como uma consultoria. Mas muito mais do que isso. Englobar, enxergar aquele negócio e vamos construir isso aqui juntos? Vamos ter essa visão juntos aqui? Vamos modelar e tornar isso viável? E volta aquele novo contexto de que muitas pessoas ali vão comprar aquele empreendimento. E às vezes uma inabilidade, um cuidado, uma conta errada, ou querer fazer algo extraordinário demais para uma região que não suporta aquilo, você pode comprometer a entrega. Então, eu também vejo a Lex com esse objetivo, com esse propósito. Ajudar e apoiar que aqueles contratos, que aqueles compromissos sejam entregues, que os sonhos sejam realizados. Então, tanto nessa apoio da corporação, quanto também nessa parte da pessoa física, onde um cliente que tem uma experiência Lex, ele eleva o seu patamar. Em que sentido? Olha, ele comprou uma casa, tudo bem, mas quais são os serviços pós-casa? Olha, eu preciso trocar o chuveiro. Nossa, não sei trocar, ou estou fora, ou não tenho tempo para isso. Será que eu posso acionar o quê? Vou procurar alguém, vou procurar um prestador de serviço para acionar? Não, eu vou entrar no aplicativo Lex e vou resolver isso. Mas o aplicativo Lex ele tem um hub de prestador de serviço. Preciso levar meu cachorro no pet shop, só que tem 30 dias que eu estou morando na cidade. Qual pet shop? Conheço? Vou perguntar para quem? O pessoal do condomínio? Não conheço ninguém aqui? Peraí, eu sei que já tem uma curadoria dentro do software da Lex, que já selecionam parceiros que compartilhem essa visão.
Ah, eu preciso de um fornecedor, olha, a mudança, eu preciso trocar a TV de lugar. Quem eu vou contratar para isso? Opa, eu posso acionar via aplicativo. Então não é só na construção, só na concepção da sua ideia, mas é na sua pós-entrega. Ou seja, é acompanhar ali o cliente, né, aquele proprietário, o morador, o inquilino, então, que assinou, nem sei, o assinatário, né? Não sei, que seria essa questão, toda essa sua experiência, né? Facilitando, entregando soluções dentro desse modelo de construção e incorporação. Muito legal, bacana. Dentro dessas questões, né, de futuro ainda, eu queria provocar você numa história que você me contou numa das suas idas recentes agora aos Estados Unidos. Porque a gente fica assim, nós estamos fazendo isso aqui, será que o mundo já não está inventando isso, já não está rodando isso? Né? Afinal de contas, tem uma frase que fala: quando você tem uma ideia, 6 pessoas no mundo tiveram a mesma ideia que você. A diferença do sucesso para o fracasso dessas ideias é quem pega Quem pôs em prática. e ela coloca em prática. Ótimo. Então, tendo esse conceito, né, será que nós estamos realmente revolucionando? Como é que está o mercado lá fora? O mercado, por exemplo, dos Estados Unidos, que você teve lá recente. Tem esse trabalho lá? Lembro que você me contou algo nesse sentido. É um mercado que a gente modela muito. Inclusive, estou voltando para lá agora. A gente está constantemente aprendendo com as incorporadoras e o ecossistema do americano fazer. Somente tecnologia da construção, a gente modela muita coisa lá. E uma coisa que a gente está, com certeza, construindo alguns patamares acima é essa experiência do durante e do pós. O americano, ele é muito bom para vender. Ele é, assim, bruto, assim, absurdamente eficiente para poder construir, para gerir e produzir margem. Mas a gente vê realmente um gap gigante na gestão da satisfação do pós-venda deles. Né? Então, a gente acredita que a gente tem que aprender com cada um naquilo que ele é melhor, mas buscar fazer melhor cada coisa que a gente aprendeu. Então, essa jornada da Lexia, ela não passa por aprender somente com empreendedores brasileiros, mas com empreendedores estrangeiros também. Estamos começando a modelar algumas coisas em outros países também, até porque a gente tem que estar lá, né? A gente tem que entender esses mercados e principalmente aprender com os outros mercados. Você vai ver, às vezes, eu te contando história que eu fui para uma feira de varejo. Você quer montar um negócio de varejo? Não. Mas o que eu posso aprender com varejo? Para uma feira de franquia. Sabe montar franquia? Não. Mas o que eu posso aprender com a franquia? Eu lembro que nessa jornada minha de degrau por degrau que eu te contei, teve uma época que eu não tinha nada para fazer na vida e eu estava com aperto até para poder comprar comida. E aí tinha um curso do Senar, certo? Que dava café e almoço. E aí eu ia para lá fazer o curso do Senar. Eu fiz um curso de apicultura. Pensei, mas eu quero produzir... Eu nunca pensei em produzir abelha, aliás, eu tenho meio que pânico dos ferrão, né? Não gosto, não é muito agradável uma ferroada de abelha. E quando eu entrei no apiário com aquilo que encheu de abelha, te confesso que não foi nada agradável. Mas eu percebi que como eu aprendi naquele dia com o sistema organizacional de uma colmeia, num processo de produção, centrifugação do mel. Então, a gente aprende com tudo. A criação é maravilhosa por isso. Você consegue aprender com tudo. E a Lexia, ela aprende tanto no nosso mercado, quanto nos outros mercados. E talvez esse seja, assim, das grandes essências do nosso modelo de negócio. Porque a gente busca o melhor de quem está fazendo o melhor e adapta para aquilo que a gente está fazendo. Excelente. Queria só uma mensagem final, então, para a gente terminar esse episódio de vocês, né? E aí, eu queria, nessa mensagem final, que vocês falassem de como está sendo essa jornada uns com os outros. Como é que está sendo essa jornada para você, né, de participar desse time 360, né, e ter vocês aqui, que é uma história, né, que nós estamos contando, dessa criação dessa jornada Lexia e dessa chegada dessas pessoas que são excepcionais, e como é que está sendo para você mesmo, aí trazendo para o pessoal. Como que você está nessa jornada e o que você tem percebido disso? Felipe.
Eu vou falar uma frase que o Renan fala muito: desafiador. Pegou minha frase também, Porém, extremamente empolgado. Né? Por quê? A Alex, ela vem com um modelo disruptivo. De tudo que a gente falou, né? Não só tecnológico, mas de conceito, de princípios, de valores, onde você tem um time especialista em cada área, você tem o Renan com a sua visão, com a direção, tendo esse foco ali na construção, e a gente pode dar o nosso melhor dentro de uma área, contribuindo para o todo. Então, assim, é isso que eu me motivo, né? Então, assim, é o que eu falo que é desafiador, porque acompanhar o ritmo do Renan, você sabe que é um processo, né? É um fluxo. Mas também extremamente empolgante, porque tem alguém puxando a direção, conduzindo a visão, buscando inovações, e você pega assim, não, tudo bem, isso aqui eu consigo resolver, eu resolvo minha parte, tem outro ali que resolve a parte dele, e você começa a ver a coisa tomando forma. Legal. Lucas? Os negócios são construídos de pessoas, né? E o time que a gente montou, eu me sinto muito confiante. Como já dito, obviamente desafiador, são skills aqui muitas vezes assim diferentes umas das outras, mas eu vejo elas se complementando a todo momento. Então, faço das palavras do Felipe as minhas quando ele se diz empolgado. E é o que eu estou nesse momento, realmente empolgado, porque eu sei que a gente tem, além das ideias, a gente tem capacidade técnica mesmo, né? Tem material humano para conseguir chegar no nosso objetivo, que é de fato ser disruptivo no mercado. Vou pular você. Eu acho que, tentando resumir, eu diria excitante como um todo, porque primeiro é desafiador, sim, com certeza, acompanhar o ritmo, não é algo muito fácil de ser feito, são muitos estudos, muito bate-cabeça, muito papo antes da gente iniciar um processo, mas também é importante, né? O que a gente faz é importante, é relevante para todos, para a sociedade, inclusive para o cliente final, para o cara que está comprando e para aquele cara que está querendo, que tem uma construtora, mas que não tem um processo muito bem feito de gestão desse processo como um todo. E a gente faz a diferença. Eu acho que isso é muito relevante, né? Em qualquer carreira profissional, eu acho que diria até na parte de como empresário também, fazer a diferença é o que te motiva sempre. Você olhar e falar assim, cara, o que eu estou fazendo me desafia, o que eu estou fazendo é relevante e o que eu estou fazendo, ela gera retorno, sabe? Você olha para aquilo e fala assim, cara, faz sentido fazer isso. Então é esse sentimento com a Alex. Como prova que o grupo está bem alinhado, toda palavra que eu pensei alguém já usou. Mas assim, basicamente realizador, porque a gente consegue perceber que tudo que a gente almeja, pensou e queria realizar, né, está sendo construído. Cada um com sua expertise, um time completamente multifacetado, com muitas disciplinas diferentes, mas complementar. E é gratificante fazer parte desse time, desafiador demais, porque a gente quer ser muito grande e não é fácil. Crescer dói e dá trabalho. Então, a gente está empolgado, excitado e a fim de enfrentar esse desafio, né? Fala. Primeiro você. Você também faz parte do time, fala primeiro, depois eu falo. Então eu já vou passando como host aqui, já vou passando a bola, que você já faz a sua fala e, por favor, encerra. Eu me sinto muito honrado de estar com todos vocês. É um projeto realmente que instiga a gente, desafia a gente ao novo e a ver todos os envolvidos dentro desse processo como um trabalho em conjunto e todo mundo olhando para a mesma visão. Renan toca Alex trazendo a visão para a gente, né? Como esse batedor de bumbo ali, né? Tá ali batendo o bumbo o tempo todo. Precisamos ir. E isso é muito gratificante mesmo. Eu me sinto muito honrado, muito grato por fazer parte desse time, por fazer parte de estar aqui com vocês hoje também, por ter sido escolhido como host aqui. Foi uma surpresa para mim que eu ser escolhido como host aqui, estar aqui hoje como host do LexCast. E eu creio muito que o futuro nosso aqui, ele realmente é de uma expansão exponencial e que vai doer muito para crescer. Como especialista em crescimento de vendas e crescimento de negócio, vai doer muito para crescer. Mas toda essa dor, ela vai ser compensada com os resultados que nós vamos alcançar e com as vidas que nós vamos impactar e transformar durante esse processo. Então, muito obrigado, nós estamos muito juntos aí nessa caminhada.
O meu maior sentimento é gratidão. Eu me sinto grato, né? Grato a Deus por poder fazer parte desse time. Se você me perguntar assim, isso pode parecer coisa meio, o cara tá falando mel ali. Eu não me sinto mais preparado desse time, não me sinto melhor desse time, mas sinto que se Deus me deu essa posição e essa missão, eu me sinto grato por esse momento, por tudo isso que está acontecendo. E eu parafrasaria aqui Josué, no versículo, no capítulo 1, 9 de Josué, fala assim, Deus fala para Josué, seja forte e corajoso, apenas seja forte e corajoso. Então eu tomo posse todos os dias dessa palavra, de ser forte e corajoso. Porque como você falou na dor, uma coisa que nunca foi natural para mim foi atividade física. Quem me acompanha nas redes sociais vê que todo dia eu tô lá postando. Para poder falar que valeu? Não. Para poder falar para mim que mais um dia eu consegui. E toda vez que eu saio de lá doendo, eu sei que aquela dor está trazendo evolução que eu não tinha. Então eu uso algo que não era natural para mim. As pessoas falam assim, você é muito disciplinado. Não, pelo contrário, eu não sou nada disciplinado. Só que eu tenho que escolher todos os dias me disciplinar. E a disciplina é uma decisão que eu tenho que ter. Então, aqui, quando nós escolhemos ser disruptivos, ser ousados e realmente ser esse protagonista do mercado, nós temos que decidir todos os dias dar o nosso melhor. Aliás, essa é a visão da Alex, fazer melhor tudo aquilo, fazer com excelência tudo aquilo que nós nos propomos fazer. Meu sentimento é verdadeiramente de gratidão por fazer parte. Eu nunca imaginei ter um time de sócios como esse. Eu nunca imaginei estar num dia como esse, nem nos meus melhores sonhos. Então, todos os dias eu tenho que tomar posse dessa palavra. Seja forte e corajoso. Caminhe nos caminhos que eu estou te direcionando. E tudo que você faça prosperará. E eu quero agradecer de uma maneira muito especial você que está aqui até agora, que fluiu conosco nessa jornada, que viveu esses picos que nós estamos vivendo aqui, nós contamos aqui. Eu quero te dizer que já se inscreve aí nesse canal, já segue essa rede social que você está nos assistindo, porque isso aqui é o princípio dessa jornada. E eu te convido mesmo a viver esse propósito com a gente, a viver essa jornada, porque aqui na Alex nós não temos caixa preta, nós não vamos ter caixa preta, você vai aprender com a gente, você vai rir e chorar junto com a gente. Eu te convido a participar com a gente, a embarcar nesse barco, porque nós vamos viver juntos essa jornada. Muito obrigado. Segue aqui esse LexiCast, que tem ainda muita história pela frente. Até a próxima.